Hello! Estamos online hoje super patrocinados com pele de cutis de Organic Spa, com copo de New York Café. Tô muito blogueirinha, gente. Hoje teremos a participação da Juliana, do Fala Fono. Eu vou apresentar ela agora, no início, só que eu sei que tem pouquinha gente online. E aí ela vai se apresentar direitinho no final. A gente se conhece há pouco tempo e a gente começou essa amizade pra fazer essa live pra vocês, porque eu tenho muitas dúvidas. Vou falar de novo o que eu falo toda a live. Uma coisa muito importante. Agora são 9 horas em ponto. Se não for 9 horas agora no seu relógio, significa que você está vendo essa live em outro dia. Então, assim, eu não vou conseguir responder pra você agora. Então não adianta você acenar, mandar corações. Você deixa a sua pergunta, se sua pergunta não foi respondida nessa live. Aí depois eu tento responder se ela foi respondida. Se ela não foi, você vai direto na Juliana e pergunta pra ela. Porque eu sou assim, ó, que nem você. Eu sou mãe, não entendo nada disso. Então, a Juliana, eu já vi, ela tá online. Se eu falar uma besteira, você me corrige, por favor. Porque eu realmente não sei nada sobre o assunto. Sim, sabe o que é zero? Nada. Nada. E o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho do Dante. Eu não sei se o Dante fala. Porque, na verdade, eu não sei o que é. Olha, gente, a Kakosaka, que eu nunca sei o nome dela, porque ela tá sempre nas minhas lives, mas acho super difícil falar que a Kakosaka falou que eu tô muito chique. Muito obrigada. Vocês repararam? Passei um laquezão, ó. Eu acho esse penteado muito chique. Tipo um moicano, não rolou. O moicano ficou esquisito. Mas aqui do lado, ó, tá maneiro. Então, aí é a Camila, ó, ela escreveu que o nome dela é Camila. Então vamos lá. Por que essa ideia dessa live? Porque assim, o Dante é mudo? Não. Ele fala várias sílabas diferentes. Já há muito tempo. Tipo, desde 9 meses, eu acho. Porém, ele não nomeia nada. Sabe? Nada e não repete quando a gente fala. Então, às vezes, ele manda um mamãe. Mamá. Sei lá. Aí eu falo, filho, você falou mamãe? Ele não repete. Fala mamãe, mamãe. Não repete. Aí você fala mamãe, ele fala papai. E assim, eu não reparei ele chamar nadinha que eu tenha visto, né, no meu dia a dia, pela palavra certa. E eu estou me policiando, o que não é fácil, viu, gente? Toda vez... Cadê o negócio d'água dele? Não tá aqui, não. Toda vez que ele pede água, ele faz, né? Aí toda vez que ele faz assim, eu falo, quer água? Água, meu filho, água. Repito umas 3 vezes e entrego. Minha prima é ruim, a Ana Cláudia dos Finos. Ela só entrega quando ele faz um balbucio. Só que eu fico com dó e não tenho tanto tempo assim na vida, né, gente? Então, eu acabo só falando 3 vezes a palavra e entregando pra ele. Não sei se eu tô fazendo certo. Juliana vai me responder. Então, já tem 75 pessoas online. Deixa eu ver que horas são. Isso, já passou 3 minutinhos, já tem 75 pessoas online. Vou chamar a Juliana pra vocês. A Juliana, ela tem um canal no YouTube chamado Fala Fono. E ela fala... A Daisy aí, ó, gente. E ela fala sobre tudo relacionado à fala. E ela escreveu também um livro que está para ser publicado sobre atraso de fala em crianças. Então, vamos ler, né? Maravilhoso. A Deise é muito linda, né, gente? Vocês todas são também. Um beijo para todas, para Thay, para Camila, para Débora. E uma coisa que eu vou avisar para vocês. Eu tenho aqui algumas perguntas que vocês já fizeram previamente durante o dia. E eu vou fazer elas primeiro. Caso você tenha uma pergunta que não foi respondida, daí você pode fazer durante o tempo, que eu fico o tempo todo controlando o que você vai fazendo e vou anotando aqui. Se eu não responder a sua pergunta, provavelmente, opção 1, tá muito fora do tema. A gente vai fazer outras lives sobre outros assuntos. Hoje é só sobre desenvolvimento de fala. 2, ela já foi respondida alguns minutos antes e você entrou depois na live. Então, se isso acontecer, depois eu vou deixar salva a live. A da Daisy ainda não foi pro YouTube, mas eu vou sentar agora, vou fazer a da Daisy, vou colocar e vou colocar essa daqui no YouTube também, daqui uns 2 dias. Porque vai ficar salvo lá. Então, se você não pegar nas próximas 24 horas, eu vou deixar salvinho, pode chamar seus amigos, marca todo mundo pra ver. Se você não pegar, eu vou colocar no YouTube. A Daisy está salva no meu computador, uma hora eu vejo. Então, deixa eu chamar aqui a Juliana. Ela tava bem no começo da conversa. Entrar. Então, vocês já podem escrevendo as perguntas que vocês quiserem. Eu vou anotar se tiver alguma diferente.
Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria falar com vocês. Ai, vai ser ótimo nessa nossa live, porque eu estou muito curiosa para saber. Pode falar algumas coisinhas que você quiser, e aí eu vou te passar as primeiras perguntas. Tá, eu vou começar comentando um pouco. Deixa eu só me apresentar pro pessoal, né? Então, eu sou Juliana Trentini. Eu comecei o canal faz um pouco mais de um ano, um canal no YouTube que chama Fala Fono, porque minhas amigas ficavam me fazendo perguntas, e elas, por que você não grava e não coloca no YouTube? Eu falei, boa ideia, né? Aí nasceu o canal. E eu falo como os pais podem fazer para turbinar o desenvolvimento dos filhos, né? O que eles podem fazer para que os filhos se desenvolvam bem. Então, essa é a temática do meu canal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é uma honra estar vendo a Marina, que eu sempre vejo nas fotos e nos stories. Nunca conversei pessoalmente, mas eu gosto muito da sua vibe, você é bem divertida. Ai, que linda, Então, obrigada. Então então vamos eu moro começar? Ah, não, você ainda tem que terminar. Vai, Deixa eu só termina. falar uma coisa. Eu moro em Chicago, então eu não atendo. Então não me pergunta, não adianta perguntar o dia que você atende, o dia que é a sua clínica, porque eu não atendo. Então, eu não tenho permissão para trabalhar aqui nos Estados Unidos, então eu não posso gerar renda. Então, por Entendi. isso eu até faço o canal. Deixa eu só começar, pode ser, comentando uma coisa que você falou. A primeira coisa que você falou foi assim, eu não sei se o Dante fala, né? Uhum, Então, qual que é o conceito, né? O que é uma criança que fala, o que é uma criança que não fala, né? Como é que a uhum, gente considera uma palavra como sendo a primeira palavrinha? E essa é uma pergunta, assim, muito abstrata, né? Tem um livro que eu tô lendo agora que os pesquisadores, eles consideram a primeira palavra quando os pais consideram a primeira palavra. Então a criança fica balbuciando, ela fica da, 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 da. Daí a criança fala mamã, aí o pai fala, mamã, você viu? Ele falou mamãe. Aí o pesquisador anota, falou pela primeira vez dia tal, do tal, hora tal. Falou. uhum, O pai considera que falou, falou. Por quê? Porque a linguagem, ela não brota na criança. Ela não vem de dentro da criança para fora. Ela vem do externo para a criança. Então, a criança, uhum. ela começa falando balbucios, mamá, babá, papá. Por que as primeiras palavras são geralmente mamá e papá? Justamente Oh. porque o músculo que ela tem bem desenvolvido é esses músculos do lábio, a gente chama músculo orbicular do lábio, porque é o músculo que ela usa para pegar o bico do peito para mamar. Então ela fica brincando com a voz, ai, mamá, sai mamá ou papá. E isso em todas as línguas do mundo. Então, alguns vão interpretar como mami, né, que é em inglês, ou alguns vão interpretar como em outras línguas, enfim. Outras também que podem ser as primeiras palavras é o dada, ou tata. Por quê? Porque quando a criança vai ordenhar o leite, ela põe a língua no céu da boca e puxa o leite. Então, quando a gente encosta a língua no céu da boca e põe a voz para fora, sai dá ou tá. Então, por isso que essas são as primeiras palavras. Não é que a criança sabe o que ela está falando, mas quando ela fala e o adulto interpreta como sendo mamá, que nem você colocou um vídeo tão bonitinho, hoje você estava na cama com o Dante, ou foi hoje ou foi ontem? E aí ele pega e fala, mamá. E aí você fala, mamá, tá vendo? Ele falou, não sei se ele falou ou não. Então, como é que você faz? Você fala assim, mamãe, você chama mamãe? Ai, que lindo, filho, você sabe falar mamãe, eu tô aqui. Você dá o sentido para ele. E aí, aos poucos, isso, a cena sendo repetida muitas vezes, ele vai começar a ter impressão, né? Mas se eu acho que aquela moça que eu amo mais do que tudo nesse mundo é a mamã, né? Aí, com essa impressão, ele vai começar a usar mama, mama, e vai esticar os bracinhos pra você. E aí você vai, vem cá com a mamãe, vem cá com a mamãe. Aí, ele vai ter essa impressão, aos poucos ele vai ter a convicção, e depois ele vai ter a certeza, ela é a mamã. E aí, quando a gente junta um som, né? Que a palavra é um som com o sentido, é o nascimento da palavra. Mas as primeiras palavrinhas dos bebês, elas são uma palavra reflexa, né? E aí a gente dá o sentido, então o sentido ele vai crescendo dentro daquela palavra até que ele concretiza. Mamá é a minha mãe. Entendeu? Não sei se eu soube explicar bem. Não, ficou bem explicado. Porque assim, ele já fala. Eu até gravei. Foi a primeira vez que ele falou mamá foi quando ele começou a balbuciar muito tempo atrás, acho que tinha uns 7 meses. Só que eu não considero como fala, porque ele realmente usa mamá pra tudo. Porque é uma palavra que ele fala muito. Entendeu? Então, Sim. mamá, papá, ele fala bastante sílabas, monossílabas diferentes, repetidas. Uhum. Só que, tipo, não dá nome a nada. A gente tem, toda vez que é cachorro, né? Eu tenho um cachorro, é Sheldon, e
não repete. Papai, toda vez que ele olha o Rafael olha e fala, vem com o papai, né? Ele nunca repete. Então eu nunca considerei como fala. Tá, Entendeu? porque o que acontece assim, essas primeiras palavrinhas, elas são reflexas, né? É um reflexo, ele tá falando. Aí a gente dá o sentido para a criança. Então, mais uma vez, a linguagem vem do adulto para a criança. E aí ela vai construindo essa noção. Até que ele vai voluntariamente saber articular essa palavra e juntar com sentido. Mas isso é um processo. Mas se ele fala Só pra mamar. gente agir como se o mamar tivesse muito certo. É Isso, isso. mamãe, você falou mamãe, que bom você falou mamãe, você viu? Conta pra todo mundo, olha, ele falou mamãe. E aí ele vai ficar, nossa, eu falei mamãe, né? Porque é muito importante a gente tratar a criança como um ser da linguagem, um igual, alguém que se comunica, ainda que ela não fale absolutamente nada. Porque isso vai instilar nela uma crença de que ela pode se comunicar. Ela vai começar a acreditar no potencial dela de se comunicar e ela vai conseguir nos esforços de aprender. Nossa, muito legal. Aquilo que você. Outro comentário. Você falou assim, ele falou mamá. Eu perguntei pra ele, mamá? Né? Você disse mamãe? Aí tem esse livro que eu tô lendo agora. Ele falou assim: vários pais fazem isso e nunca nenhuma criança ever respondeu mamãe de novo. Então, mamãe, você falou mamãe? Nunca uma criança vai falar de volta. Porque a palavra foi um reflexo, né? Aí, com o passar do tempo, ele vai ter um reflexo mais elaborado, que não é só um reflexo de mexer a boca e a língua e a voz. É o reflexo de imitar, na verdade, é a imitação, né? Ela é elaborada. De certa forma, ela é um reflexo, então se você faz alguma coisa, a criança tende a imitar, porque eles têm muitos neurônios de espelho. Então, eles são feitos para espelhar o que eles estão vendo. Então, as crianças veem, elas repetem. Então, se você pega o papel e joga no lixo, ele vai querer pegar o papel e jogar no lixo. Se você pega o papel e joga no vaso, ele vai querer pegar o rolo inteiro e jogar no vaso. Entendi. Tá bom, então assim, vamos lá. Primeira pergunta que é a mais difícil, a mais perguntada, a mais falada, que eu mais quero saber. Qual que é a idade normal para a criança estar falando? Tem isso? Então, tem todo um estudo, tem, né? Então, vamos falar aqui que é normal, né? O que é ser normal? Então, eles pegam e distribuem, a gente chama curva de Gauss, né? Que é a curva da distribuição normal da natureza. Então, vamos distribuir cor de cabelo. Aí vai do mais escuro para o mais claro, a gente vai distribuindo. E vai ter a curva, né? Aquelas pessoas com cabelo claro, várias pessoas com cabelo mais ou menos e umas poucas pessoas com cabelo muito, muito escuro, né? E assim, eles distribuem tudo, altura, enfim. Aí você tem a média, que é as pessoas que estão na média. Você conta um desvio padrão para cá, um desvio padrão para lá. É aqui, nesse meio, é onde estão as pessoas que estão na média. Estão indo bem. Um desvio para cá, um desvio para lá. São as pessoas que ou estão falando bem pouco, ou as pessoas que estão falando muito. Tem muita facilidade de aprender a falar. Aí passou daquilo, o que você cortou para cá ou para lá, já não é normal. É fora da normalidade. Entendeu? Então, o que a gente espera, né? A gente espera que uma criança com 9 meses, ela comece a balbuciar. Porque não dá pra gente dizer assim, olha, a criança não fala nada até 1 ano e a partir de 1 ano ela fala tudo, né? Isso não existe. Então, o desenvolvimento da linguagem, ele é um contínuo, né? Que ele começa muito cedo, antes até da criança nascer, ela já tá aprendendo. Então, a gente espera que com 6 meses a criança preste muita atenção nos adultos, que ela ache graça em algumas coisas, que ela sorria, que ela busque o olhar dos adultos. Com 9 meses a gente espera que ela esteja balbuciando, né? Falando, querendo se comunicar. Por volta de 1 ano, a gente espera, assim, que apareçam as primeiras palavrinhas, que é isso que a gente tá falando, mamá, papá, o cachorro vai ser au au. Então, ela não vai falar mamãe, papai, cachorro, né? Vai ser uma articulação bem precisa ainda. E aí, conforme os pais vão aprendendo a interpretar o que a criança está falando, a criança vai aprendendo também a falar de uma maneira mais clara, mas isso vai ser lapidado. Então, assim, a construção de um fonema, de uma palavra, isso vai sendo lapidado, né? Então, por volta de 1 ano, a gente espera que sejam as primeiras palavrinhas. Se ela tem 1 ano e ela não falou as primeiras palavrinhas, significa que ela está com atraso? Não. Porque para ser considerado atraso, ele precisa ser significativo. Né? Eu espero que com 1 ano ela esteja falando as primeiras palavrinhas. Tem 1 ano e 1 dia, não é significativo ainda, né? Mas se ela tiver 1 ano e meio
e ela não estiver falando as primeiras palavrinhas, ela não dá tchau, ela não manda beijo, quer dizer, ela não está imitando, né? Ela não busca o olhar, ela não interage, então ela está tendo uma dificuldade de interação. Aí sim a gente considera um atraso. Tá, 1 ano e meio. E para É, falar frases, começar a juntar palavras? com 2 anos. Com 2 anos a gente espera, assim, com 1 ano eles começam a falar as primeiras palavrinhas, né? Eles vão balbuciando, os pais vão entendendo aquilo como palavra, vão dando sentido para a criança. Aí a criança dá um clique nela, chega uma hora que dá um clique, né? Então, mamãe, mamã, né? Aquela pessoa é esse som. E aí, quando dá esse clique, ela dá um salto. Ela começa a aprender muitas palavras com uma velocidade muito maior, porque ela já conseguiu entender como que é o esquema, né? Então, ela vai ver várias vezes você apontando au, 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 ela vai saber, poxa, aquele é o au, au, né? Miau, 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 aquele é o miau. E vai começar a formar, e vai ganhando vocabulário, né? Com 1 ano e meio, ela já tem um vocabuláriozinho ali de saber quem é o miau, quem é o au-au, como é que o cachorro faz, como é que o gato faz, onde é que é a cabeça, onde é que é o olho, onde é que é a boca. Ela começa a aprender. Com 2 anos, ela já tem vocabulário suficiente para juntar uma palavra na outra e formar as pequenas frases, as primeiras frases. Mas ela vai falar assim, dá água. Como quem quer dizer, me dá água. Né? Ela não vai ter uma fala precisa ainda e as frases são super, super simples, mas muitas vezes, na maioria das vezes, no contexto, né? Quando que a gente considera que uma criança é falante? Quando do que ela vocaliza, mais da metade são palavras reconhecíveis. Menos da metade vai ser aquela falinha de bebê, blá, 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 que ninguém entende, sabe? Que a gente fala que é o bebenês, né? Que é a língua dos bebês. E é bom que eles estejam fazendo isso, porque eles estão praticando. Então, mais da metade do que eles falam é entendível, é possível você tirar um sentido daquilo e é contextualizado, ele é um falante. Entendi. Poxa, muito legal. E aí a pergunta: existe retrocesso na fala? Tem algumas mamães que comentam que o bebê esquece o que aprendeu. A gente pode fazer alguma coisa para fixar essas novas palavras? Então, vamos conversar sobre isso. Esse é um assunto muito interessante, né? O que acontece o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do cérebro em geral, né? Ele não é feito como um quadro que você vai dando pinceladas e vai construindo. Ele é mais feito como uma escultura. Você vai lapidando. Então, a criança fala, mamá. Daqui a pouco ela fala, mamá, mamá, mamãe, 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 sabe? E vai lapidando isso, né? Então, o que acontece? Nesse processo para ele lapidar, acontece, a gente chama de podas neurais, né? Não posso mostrar gráfico para vocês, mas eu tenho um gráfico aqui que mostra como que é o desenvolvimento da criança, que é a quantidade de sinapses que são formadas para a linguagem. E é impressionante de ver como a maioria como eles têm uma velocidade absurda até 1 ano. Passou de 1 ano, começa a cair muito as sinapses que são formadas para a linguagem. Então, começa o que a gente chama de uma poda neural, né? O organismo vai lá, o cérebro vai lá e fala assim, tá, é que nem uma árvore crescendo, é uma poda que vai podar mesmo, né? Tá crescendo muito para cá, não, peraí, quero mais para lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma criança que teve um bom desenvolvimento da linguagem e essas conexões o cérebro está considerando como importantes, é uma via que ela faz várias vezes, dificilmente ela vai ser podada na linguagem, né? Mas uma criança que não teve esse mesmo estímulo e ela pode sim regredir, tá? Isso não é assim, isso é um sinalzinho de alerta, seria interessante conversar com o pediatra, porque não é muito incomum no autismo, as crianças até os 2 anos, às vezes, vinham se desenvolvendo normalmente, e aí começam, a que a gente fala que é regressão, mas na verdade é uma poda neural nas áreas da linguagem social, de interação social, e que começam a aparecer estereotipias também. Então, assim, não estou dizendo que toda criança que regride tem autismo. Estou dizendo que é normal existir essa poda neural, mas que se a linguagem for uma coisa muito importante para esse cérebro, ela não vai ser podada, ela vai ser priorizada. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, é lógico, se a criança vinha falando e aí ela começou a andar, né? Porque tem várias coisas. O que interfere no aprendizado da linguagem e da fala, né? A habilidade natural da criança. Então, tem pessoas que naturalmente têm uma habilidade maior para a fala e para a linguagem, né? E isso é dado pelo ambiente, é genético também. Outra coisa que interfere são outras coisas que ela está aprendendo ao mesmo tempo.
Então, você está aprendendo a andar, você está aprendendo a correr, você está aprendendo a jogar bola, você está aprendendo outras coisas. Isso compete no cérebro, né? O que, que o cérebro vai dar mais importância neste momento. Então, Eu isso ia pode perguntar interferir. sobre isso, que eu fiz aqui uma sessão de mitos e verdades da fala. Hum. Uma das perguntas era, se o bebê anda cedo, demora a falar, ele vai demorar a falar, e o contrário, é verdade? Se Então, ele o que fala acontece é o muito, ele vai seguinte. demorar a andar? Elas competem, como eu estava dizendo, mas as duas são esperadas por volta de um ano. A gente espera que o bebê, por volta de um ano, ele ande e por volta de um ano ele fale as primeiras palavrinhas. Agora, para ser considerado atraso, ele tem que ser significativo. Então, você joga 6 meses para lá, 6 meses para cá. Estou falando assim grosseiramente. Se Uhum. chegou um ano e meio, ele só fala e não anda, pô, peraí, tem que ver o que está acontecendo. Ou se chegou um ano e meio, ele só corre, mas não fala nada, então tem que ver o que está acontecendo, porque saiu dessa média do que é o esperado. Mas uma Uhum. coisa interfere na outra, porque são coisas que vão competir no cérebro, né? Entendi. Só para terminar, a terceira coisa que eu estava falando que interfere no aprendizado da linguagem é quantidade de exposição. Então, é pessoas conversando com essa criança. E aí, não conta videozinhos, galinha pintadinha, televisão, música, né? Isso não conta como interação. Porque, evolutivamente falando, isso é muito novo na humanidade, né? Então, não é a Uhum. forma que o cérebro está preparado para aprender. Eu já li até que a fala entre pessoas não ajuda, não causa nenhum tipo de desenvolvimento no bebê. Por exemplo, eu vou falar sobre bilinguismo, eu já andei pesquisando bastante sobre o assunto. Se você e o marido falam, por exemplo, em inglês, né, casais, né, diferentes países falam inglês, mas aí o marido fala em russo com o bebê, a mãe fala em russo, não necessariamente esse bebê vai aprender inglês, porque não está sendo dirigido a ele. Isso é realmente real? Assim, ahn, não. Assim, ele consegue aprender um pouco, né? Só ouvindo as pessoas falarem em volta. Ele vai aprender a entender, mas ele não vai aprender a falar, são coisas diferentes. Porque fala você aprende na prática, na interação, tentando, errando. Então ele pode até entender. Tem pessoas que entendem muito bem inglês porque aprenderam vendo filmes, música, mas chega na hora de falar, elas não conseguem falar, elas não são fluentes, mas elas entendem. Então, a fala que é conversada entre outras duas pessoas também conta como estímulo, porque são duas pessoas interagindo, né? Hum. Ah, essa questão de eu estar dizendo assim, na verdade, a galinha pintadinha não ajuda em nada. Eu tô falando assim, grosseiramente falando. É melhor você deixar uma criança assistindo galinha pintadinha do que sozinha? Não sei, tô na dúvida ainda. Porque assim, a criança aprende muitas coisas sozinha em contato com os objetos, né? Ela aprende com a frustração, ela aprende quando a mãe não quer dar atenção pra ela, ela aprende também. Ela aprende que ela não é o centro do universo, que não é o tempo todo que a mãe dela pode dar atenção também. Então, assim, existe um efeito deletério nos vídeos, porque eles extrapolam muitos limites, eles passam, porque não é só um pouquinho, é uma forma que a criança fica quieta, ela não dá trabalho, e a mãe pensa, poxa, ela tá aprendendo alguma coisa, né? Ela tá tendo um estímulo. E isso é ruim, porque vai ficando muito tempo, muito tempo, muito tempo, e uma criança que poderia estar conversando ou ouvindo conversas reais, contextualizadas do universo real, porque se vamos combinar que é uma galinha que fala e um monte de gente que fica cantando, não faz sentido, né? Boa, eu nem sei se a Galinha Pintadinha fala, acho que ela não. Ela é muda, né? Mas assim, as Eu não musiquinhas. sei. Nunca vi. Talvez ela fale Mas cocó. engraçado que todas as mães sabem cantar todas as músicas e eu nunca ouvi as músicas da minha vida. Não, e eu sei. E se eu falar pra vocês que eu nunca deixo meus filhos assistindo o videozinho, é mentira. Meu nariz ia crescer, porque é mentira. Eu deixo. Mas o mínimo possível, porque Uhum. assim, é uma balinha pro cérebro, estimula o cérebro, vicia. Então é legal, é bacana, mas é quase como se fosse uma droguinha, entendeu? Isso Uhum. é um estímulo, mas não é um estímulo construtivo. É um estímulo, ele é ruim, pra dizer a verdade. Beleza. Eu vou chegar na última pergunta ainda, mas eu estou esperando o povo chegar. Então, vocês estão perguntando muito. Eu vou chegar nessa pergunta aí que todo mundo está perguntando. Mas vamos lá. Próxima. Eu devo corrigir fala incorreta quando e como? Palavras Ah, incorretas. muito legal. Então, isso é uma pergunta excelente. Então, a gente não corrige a fala da criança, a gente dá modelo.
Então a criança fala assim, água, água. Aí você fala, água, você quer água? Toma aqui a água. Então você está fortalecendo a crença de que ele fala, ele sente, poxa, eu sou um comunicador. Ele sente, poxa, minha mãe me entende, né? Eu vou continuar tentando fazer isso porque tá dando certo. Se você fala assim, não, filho, não é água, é água, né? Você está posicionando ele como a fala dele não é correta, ele não é capaz de se comunicar bem. Então isso não é uma coisa interessante de fazer. Então a gente não corrige, a gente dá modelo, né? A gente oferece um modelo correto. Desde sempre, então. Desde sempre. E aí a criança vai lapidando, porque ela vai construindo toda a precisão fonoarticulatória, né? Não é fácil. A gente consegue falar bala, bala, mas quantas vezes a gente não precisa falar baia, ba, para conseguir chegar e falar bala? Entendeu? É uma prática. Assim como a criança que começa a andar, ela começa meio sem equilíbrio, ela tomba, ela cai, então depois ela vai ganhando confiança, né? E prática, né? Equilíbrio. Entendi. E falando sobre corrigir fala incorreta, aí a gente já consegue perceber em umas crianças um pouquinho mais velhas esse problema com L, com R, né, uma língua presa, que às vezes uma língua presa é realmente um problema de linguagem. Quando que a gente deve procurar um profissional? Tanto por falta, atraso de linguagem, quanto por uma linguagem que está tardiamente diferente, errada. Então vamos diferenciar isso a uma coisa, né? Linguagem é uma coisa e fala é outra. Se a pessoa, em vez de falar assim, barata, ela fala balata, isso é fala, né? Mas também é linguagem porque é o fonema. Então ela não adquiriu esse fonema ainda do ra, que é o fonema mais difícil da língua portuguesa e o último a ser adquirido, que a gente espera que esteja instalado até os 5 anos. Se passou dos 5 anos, a criança está com 6 anos e ela ainda não consegue fazer o ra, tem sim que levar na fono, porque pode ser uma questão muscular mesmo. A criança precisa ter tônus. E assim, como um músculo, a língua é um músculo com feixes em vários sentidos, né? Então, que nem quando a gente faz musculação, não muda o formato do nosso músculo. Então, às vezes, a língua não tem nem formato para ela conseguir bater no céu e vibrar. Então, precisa trabalhar isso com exercícios mesmo, para ela ficar forte. Aí ela vai conseguir fazer ponta. Então, é uma questão específica. Então, os fonemas, eles são adquiridos numa ordem, né? Então, vem uma, ma, papá, dadá, tatá, e aí vai vindo. E para cada fonema é uma idade. Então, depois eu vou colocar no meu Instagram para vocês uma tabela. Eu posso mandar também se você quiser. Não sei o que você achar melhor. Mas qual é a idade esperada cada fonema? Para chegar no seu. Eu posto no Stories e indico o pessoal dar uma olhada no seu. Joia, perfeito. Todo Porque daí você consegue ver. Porque, por exemplo, uma criança com 4 anos que não consegue falar barata, tudo bem. Mas uma criança que com 4 anos, ao invés de falar cama, ela fala tama, não tá tudo bem. Já era para ela ter adquirido esse fonema, entendeu? Então varia de idade para idade, de fonema para fonema. Qualquer outra coisa que você falou. Então, assim, essa questão fonológica, né, é uma coisa. Agora, atraso de linguagem, que é quando a criança não está entendendo o que é dito para ela, ela não atende a comando simples, ela não tem essa intenção comunicativa. A gente aconselha procurar ajuda, né, sempre que você perceber que passou do normal ali, né, que já está ficando significativo. Desesperada. Quando é esse normal, você acha, assim? A criança não está entendendo o que você está falando. Qual que é essa idade? Não tá entendendo nada do que você tá falando. É isso? Que idade que é essa que ela não deve, que ela já é atraso, não estar entendendo, não estar respondendo aos seus estímulos? Então, assim, a gente divide linguagem receptiva e linguagem expressiva. Tá. Porque tem a criança que entende tudo, que você fala, pega o sapato, ela pega, onde é que é a cabeça, ela aponta, mas que ela não fala. Então, isso é um bom sinal de que ela está aprendendo linguagem, mas que ela está com uma dificuldade de fala. E a gente tem que averiguar por que ela está com essa dificuldade de fala. Então, isso dá para ser percebido por volta de 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Me assusta muito pais que vêm muitas vezes falar para mim, o filho tem 3 anos e não fala nada. Quanto essa criança não perdeu da janela de oportunidade, né, da plasticidade cerebral para poder se desenvolver? Então, assim, a gente espera que por volta de 1 aninho estejam aparecendo as primeiras palavrinhas. Se não apareceu, mas a criança olha muito para você, ela é comunicativa, ela aponta. Apontar é uma coisa muito importante, né? Você considera a outra pessoa como um igual. Você consegue entender que essa pessoa entende. Isso é linguagem, que aonde você estiver apontando seu dedo, é aquilo. Então, isso, assim, é linguagem também. Diferente do que uma criança, se ela pega pra tua mão, ela pega a tua mão e põe no que ela quer,
Ela não Uhum. está considerando, ela está te usando como um objeto, né? Como uma escada para alcançar o que ela quer. Mas ela não está te considerando como um ser da linguagem, ou ela não está ela não entendeu ainda muito bem como é que funciona a linguagem. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. E agora a pergunta que todo mundo está perguntando: o que fazer para desenvolver a fala? Quando? O que fazer o quê? Todo mundo quer saber. Então, eu acho que assim, é muito importante você com crianças até 1 ano, principalmente, né? Você conversar com ela, você falar com ela, né? E ela ser exposta a muita fala, né? Então, o que os estudos mostram é que as crianças que se desenvolvem bem, os pais ficam falando com elas o tempo todo, né? Assim, enquanto estão com elas. Mas pode ser assim, tô trocando a fralda. Ai, olha só, você fez cocô, então você fez xixi, não sei o que, não sei o que lá. Olha aqui seu pezinho. Você viu que não sei o que lá? Ai, que dia bonito que fez hoje. Foi tão legal no parque. Entendeu? Você vai falando, 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 falando. Então, Uhum. isso vai oferecer para ela estímulo suficiente para ela conseguir entender e começar a falar. Então é uma questão de quantidade, sabe? De Uhum. interação mesmo. E assim, mas eu não tenho muito tempo com meu filho, não sei o que lá. Enquanto você tá dando comida, você tá conversando. Enquanto você tá dando banho, você tá conversando. Você vai pôr pra dormir, você conta historinha, você canta música, tudo isso é estímulo. Então Uhum. existem várias formas. Antes do desenvolvimento da linguagem, eu vou até mostrar o gráfico. O que dá primeiro desenvolvimento que dá apoio para o desenvolvimento da linguagem é o desenvolvimento sensório-motor. Então, a criança precisa ter exposição a coisas sensoriais. Então, sons, sabores, texturas, pisar na grama, rolar, massinha, apertar. Ela vai aprendendo os limites do corpo, ela vai aprendendo os sentidos. Aí, com os sentidos, ela vai construir o que ela aprende de linguagem. E aí, com o que ela aprende de linguagem, ela vai construir pensamentos mais abstratos, mais complexos, né? Compreensão de mundo, de vida, enfim. Uma coisa vai dando apoio para outra, é como se fosse uma escadinha, assim. Então, Entendi. muito interessante de trabalhar com crianças Desenvolver. que. Então, se você já chega, você não pode chegar já falando, vamos trabalhar só a linguagem. Não, você tem que trabalhar essa parte sensorial primeiro, porque isso vai ser o fundamento para você poder construir a fala. Então, coisas sensoriais, brincadeiras de massinha, areia, água, é, a coisa assim mais sensorial do mundo é o mar, né? Você tá na praia, então tem o sol, o vento, o cheiro, o barulho, a areia. Então, assim, é muito sensorial. Acho que é por isso que a gente se sente tão equilibrado, reenergizado, em paz na praia, porque é um estímulo sensorial bem equilibrado, assim, em todos os sentidos, né? Então, constrói essa base sensorial e depois não, junto com isso, né, ao mesmo tempo, estimula muito, conversa muito com a criança, canta pra ela, mostra os bichinhos, agacha ali ela achou uma formiguinha, olha aqui a formiguinha, olha que bonitinha a formiguinha. Vamos ver se ela pica e aperta a formiguinha, vamos ver se ela pica. Você acha que falar frases complexas, então, não é demais para o bebê? Você não deve ficar formiguinha, formiguinha. Você tem que falar a frase inteira. Você quis dizer assim, em vez de falar de Porque uma eu tenho maneira mais muita mania de simplificada? falar lá tudo no diminutivo. Eu tenho muita mania. E eu tô me policiando, porque eu sempre falo pra ele: aguinha, caminha, pijaminha, tudo no inho. E depois eu fiquei falando: Uhum. gente, eu tô falando tudo no inho, essa criança não vai entender nada, porque no final das contas vai falar inho pra tudo. É, É, como é que é esse equilíbrio entre falar do jeito que você fala normalmente ou simplificar pra criança? então, né, para você conseguir fazer a criança se erguer ao seu nível de linguagem, você tem que se conectar com ela, né? Então, tem crianças que se você falar assim, essa é uma formiga lava-pé, você não vai estar conectando com ela, porque está muito além, né, do que da capacidade de entendimento dela. Mas se você fala assim, olha que bonitinha essa formiga, e ela vai querer ver, como ela é pequenininha. Você já viu uma formiga grande? Ela começa a entender, você se conectou com ela. Então, se você já tem uma relação bacana com a criança de conexão, e ela já entende mais ou menos o seu jeito de falar, o que você fala, você vai erguendo aos poucos o seu nível de linguagem, porque ela vai te acompanhar nesse movimento. Porque ela tem um monte de neurônio espelho, ela vai se identificar com você, ela quer imitar o que você faz, ela vai aprender muito com você. É assim que as crianças aprendem, né? Espelhando, imitando e se identificando. Então, tudo bem, no começo a gente fala, ninguém tem como conversar com o nenenzinho e falar, você viu que dia bonito hoje, essa nuvem aqui é uma cumulus nimbus, né? Não faz sentido você falar isso com uma criança, né? Mas se você fala assim, algodão, né? Você se conecta mais com ela, traz para a realidade.
do entendimento dela. Mas não acho legal ficar falando tudinho, tudinho, tudinho no diminutivo, não. Porque vai ficar complicado pra ela. Se, às vezes você fala água e às vezes você fala aguinha. Quer dizer, água é aguinha. Mas assim, se você for ficar falando tudo e sempre. Mas se você fala de vez em quando, só porque a formiga ela é bem pequenininha, você quer dar uma ênfase que ela é bem pequenininha, é tudo bem, né? Mas não pode ser tudo, tudo no diminutivo. Também tem gente que fala errado com o filho, né? Ai, bebê, vai te ver aqui. Isso, Vai te ver, te ver. isso. Então, assim, tem outras formas, né, de você poder se conectar com a criança que não seja falando errado. Porque quando o adulto faz isso, ele tá tentando espelhar o que a criança faz para se conectar, né? E eu entendo isso, mas ele tá dando um modelo que não é preciso, não é bom. Então, como que ela vai poder progredir, se erguer ao seu nível de linguagem se você tá descendo ao dela, entendeu? Então, assim, tentar se conectar de outras formas. Entendi. Então, evitar essa fala Infantilizada. Infantizoide. Entendi. Principalmente se você for ficar falando errado ou com trejeito, sabe? Uhum. Uma pergunta que eu falei um pouco antes de te chamar. Eu, nessa tentativa de fazer o Dante falar, por exemplo, eu vou entregar a água, eu falo tipo, 3 vezes que é água, é água, é água e dou a água. Minha prima já tenta segurar um pouquinho mais pra ver se ele fala alguma coisa, porque quando ele quer muita água, ele faz um negócio assim. Então ela meio que espera muito tempo até que ele faça isso. Às vezes ele faz, às vezes ele se irrita demais. O quanto que a gente tem que, sei lá, forçar, porque é uma forçação, né? Isso. O que você Eu pensa? não É acho legal, legal. não é Eu legal? não acho legal. Eu não acho legal. E tem muita gente que fala isso. Tem pediatra que fala isso, tem fono que fala isso. Eu não acho legal, porque você não tá posicionando essa criança como quem fala. Ela já tá com dificuldade, você tá botando uma barreira maior. Fala assim, não só você não fala, como você vai ter que passar nesse teste para ter essa água. Você entendeu? Então, assim, você tá problematizando, tá deixando ela mais estressada. E a fala é uma coisa que flui. Ela flui quando você tá tranquilo. Ela surge quando você tá feliz, quando você tá brincando, quando você tá fazendo outra coisa. Você pode perceber que, por exemplo, para você falar sobre assuntos complicados, muitas vezes é difícil sentar de frente pra pessoa e falar, né? Você fica nervoso. Então, o que você faz? Ah, vamos dar uma caminhada. Aí vocês estão caminhando e a conversa flui. Ou então, eu tô lavando louça e o outro tá secando. A conversa flui melhor, né? Porque você não tá pondo muita atenção nisso, né? A pessoa não tem que se posicionar como alguém que pensa para falar ou que se esforça para falar, porque a fala é uma coisa que sai naturalmente. Então, eu acho que você tá certa de quando ele fala assim, ele aponta pra água, fala assim, água, você quer água? Então você tá com sede? É por isso que você quer água? Pronto, você falou naturalmente 3 vezes água, você deu um modelo para ele, sem forçar ele. E aí, porque ele tem um monte de neurônios espelho na cabeça, ele não vai ter outra opção, a não ser falar água depois de ouvir 1 milhão de vezes, mas ele vai ter que ouvir 1 milhão de vezes. Uhum. Entendi. O pessoal está perguntando muito sobre o uso da palavra não. Você acha, o que que você acha sobre o uso quando ensinar o não? Ensinar a criança a falar não? Se atrapalha alguma coisa nesse desenvolvimento, falar o não? Não, não, eu acho muito importante para a criança ela ter condições de falar não. Assim, não e sim, né? São palavras que vão dar poder para ela, vão dar poder de comunicação. Você quer tomar banho? Não. Você quer ir para o parque? Não. Né? Você quer... Então, assim, quando a criança se sente empoderada da capacidade de negar alguma coisa, isso é um super estímulo para ela, né? Ela vai cada vez acreditar mais que ela tem condições de falar, de que ela é uma comunicadora e de que a comunicação vai trazer para ela um poder que ela quer, ela precisa daquilo desesperadamente, porque ela, imagina você ser uma criança, você ser mandado para lá e para cá, manobrado para lá e para cá sem nunca poder decidir nada, né? Sem nunca poder se expressar o que você tá sentindo, as suas próprias vontades, né? É muito difícil ser criança, gente. É difícil ser mãe, mas é mais difícil ser criança. É, eu fico imaginando, você está num país novo que você está falando tudo direito, mas não tem ninguém te entendendo. Deve ser, Imagina. deve ser muito Muito complicado mesmo. frustrante. Então, se a criança aponta para uma coisa e fala assim, a Barbie, você vai falar assim, o que você quer? O que é esse papel que você quer? A Barbie é esse papel? Ah, então olha só, vamos brincar com o papel. Então você não tá, esse papel nunca vai se chamar a Barbie. Mas você está sinalizando para ela de que ela é uma comunicadora e ela consegue se comunicar. E isso vai estimular ela a querer fazer cada vez mais e melhor. Entendi. Não vai deixar Ótimo. ela derrotista. Assim, tipo, não adianta eu tentar falar, porque tudo que eu falo ninguém entende nada.
Não adianta eu apontar, porque apontar é uma linguagem. Não adianta eu apontar, porque enquanto eu não falar, minha mãe não vai me dar água. Isso pra mim é uma tortura. Já que você está falando de apontar, eu vou entrar agora na seção dos mitos e verdades, que muita gente falou um monte de coisa. Então, o que você está dizendo que quando a criança só acena e não fala nada, porque muita gente fala, se a criança acena e você faz o que ela está acenando, você não tá desenvolvendo a fala. Então você vai atrasar a fala porque você está dando quando acena. Entendeu? Entendi. Aí teve uma mãe que comentou que tem um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo aponta, a mais velha quer ajudar e faz tudo que o bebê quer, sem que ele precise falar. Então Entendi. ela acha que isso está atrapalhando o mais novo. O que que você acha? Então, o que acontece assim, né? Você está falando de superproteção, né? Você não pode pôr a criança numa bolha que ele nunca tenha sede, porque ele nunca vai precisar falar, nunca vai precisar apontar, né? Você também não pode pôr uma criança numa situação de que poxa, ela não sabe falar, mas que tudo que ela precisa, ela vai ter que falar. Você entendeu o que eu quis dizer? Você tem que encontrar um meio termo. É que nem a criança que está aprendendo a andar. Você estimula ela botando um brinquedo mais ou menos longe. Mas se ela não consegue, ela cai no meio do caminho e ela engatinha, tudo bem. Então você estimula a criança botando água no lugar que ela não alcança, porque ela não vai só lá e pegar. Ela vai ter que apontar, ela vai ter que sinalizar de outras formas que ela está com sede. E existem muitas coisas que a criança vai querer dizer que não estão ali, né? São formas gentis de você, entre aspas, forçar a criança a falar. Então, por exemplo, você sabe que ela gosta muito de ir no parque, você fala para ela, vamos no parque ou vamos dormir? Sabe? Que nenhuma criança gosta de dormir. Então, você fala, vamos no parque ou vamos dormir? Ela vai tentar falar parque, ela vai tentar sinalizar parque, ela vai te puxar pra porta, ela vai, entendeu? Porque e aí não tem como você proteger ela disso, né, dessas escolhas, tipo assim, não tem como ela catar o parque, não tá ali, né? Então ela vai ter que falar pra poder existir a vontade dela. Então, assim, são formas de você incentivar a criança a falar sem estar torturando ela, sem ela perceber que você está privando ela do que ela quer porque ela é incapaz de falar isso, entendeu? Uhum. Então, assim, super proteção é um problema. Eu nunca tinha pensado que o acenar, o apontar também fazia parte da linguagem. Ah, é linguagem corporal. Fazer não, uh. Quer, dá. Isso tudo é linguagem. É uma construção, né? Vai aos poucos. Então a criança vai construindo e é devagarzinho mesmo, né? Uhum. Então tá. Então vamos lá aos mitos e verdades, né? Já falamos sobre o apontar. Você falou, mas a gente não foi extenso no assunto. O mito ou verdade é televisão faz as crianças falarem mais rápido. Por quê? Não, é mito. E você acha que é o contrário? Ao contrário, sim. Se a criança que é privada de contato social e que recebe mais estímulos que não são de interação social, ela está sendo podada nisso, ela está sendo privada disso. Na verdade, se deixar a criança o dia inteiro assistindo televisão é uma negligência até, uma negligência intelectual. Você está privando seu filho de desenvolvimento em várias áreas, de desenvolver frustração, porque, às vezes a criança vai ficar entediada e vai ter que ter criatividade de inventar o que fazer, né? Então, você está Uhum. privando ela de interação social, você está privando ela de luz solar, de estar na grama, na areia, interagir com outras crianças. Então, eu sei que não é legal falar isso, mas essa é a minha opinião. Não, eu repuxei esse assunto porque uma mãe comentou que ela está mostrando o desenho e o bebê nomeia os animais do desenho. Por que que eu puxei esse assunto? O que me leva a crer que a mãe está assistindo o desenho com o bebê. Aí já é uma outra história, né? Porque você está comentando sobre o que está acontecendo ali. Sim, Então, nesse caso, exato. é uma interação social. Então, para É esse uma caso, isso interação é social. válido. É válido, Quando é. você está junto falando sobre aquilo que está acontecendo. Isso, eu acho que é. Ainda mais se você tá assim, tô esperando o médico, tô aqui na sala de espera, né? É difícil entre ter uma criança assim, né? É válido, sim, você tá ali junto com ela, né? Na verdade, só de você estar sentado do lado dela assistindo a mesma coisa, para a criança, já vai ativar a área social do cérebro. Então, assim, já é um estímulo melhor. Vamos assistir Entende? Moana, vamos assistir juntos. Então, tô dizendo que é o estímulo ideal, né? Mas que já é um estímulo bem melhor. Entendi. Agora eu vou falar num assunto seu também. O bilinguismo causa atraso de fala. Mito.
Verdade ou mentira? Mito. Então, o que eles perceberam, na verdade, assim, o que acontece? Mais da metade da população mundial é formado de pessoas bilíngues, ou mais, né? Bilíngues ou trilíngues ou mais. Então, assim, o bilinguismo ele já foi vastamente estudado e está mais do que comprovado que o bilinguismo não causa atraso de fala. Daí você lembra daquela curva que eu falei, né, da normalidade. Então, pode ser que as crianças e existe uma tendência das crianças bilíngues demorarem um pouquinho mais, mas nada que fuja da normalidade. Uhum. Então, E, os marcos do desenvolvimento são exatamente os mesmos. O que acontece é que a gente vai contar as palavras nas duas línguas. Então, por exemplo, se a criança sabe falar água e water, são duas palavras e não uma. uhum. Então, soma uma língua com a outra, o desenvolvimento das duas vai ser dentro da normalidade, né? Da curva normal. Eu já tinha, na época, né, que eu estava lendo sobre isso, eu achei uma coisa bem interessante, que o pessoal fala, né, porque isso vai confundir a criança, mas na verdade é como a gente hoje que sabe de sinônimos. Você sabe que feliz e contente são a mesma coisa. E a criança vai saber que água e water são a mesma coisa. E como você falou, né? Parece, para quem só fala o português, que a criança sabe menos palavras, mas na verdade ela fala dividido nas duas nesse início. Exato. E Exato. Então, acontece qual que é o. muita troca, né? De você colocar, Isso. por exemplo, uma palavra em inglês e aportuguesar ela, ou o contrário Existe. também. Você tentar colocar uma Existe. E palavra é em muito português. fofo de ver. Muito fofo de ver. Porque meu filho, uma vez meu marido jogou a bola pra ele, ele falou: Mamãe, eu catio a bola. Que é o verbo to catch, né? Eu catio a bola. Eu catio. Então, ele pegou um verbo em inglês e flexionou em português. Então é fofinho de ver. Mas o que acontece é o seguinte: qual é o problema, né, do bilinguismo? Onde que ele pode dar errado? Quando você não oferece estímulo suficiente em uma das línguas. Então, por exemplo, é bilíngue, mas só a exposição dele em uma língua é muito maior que na outra. Então, ele não vai ter quantidade o suficiente para desenvolver a outra, né? Uhum. Existem alguns métodos, né, que facilitam, mas assim, uma criança normal, com uma habilidade natural e normal dentro da média, ela vai desenvolver as duas línguas, mesmo se um pai falar em português, a outra responder em inglês e os dois estiverem, né, fazendo piadas internas, assim, ela vai aprender. Mas existem formas de você estruturar isso para ficar mais fácil. Então, tem os métodos que é One Parent, One Language. Então, assim, o pai fala português e a mãe fala inglês. Então, a criança tem um referencial, né? Aqui tá a mãe, ali tá o pai. Com essa pessoa, eu falo tal jeito. Com tal pessoa, eu falo de outro jeito, né? Ou One Place, One Language. Então, em casa, eu falo português. Mas fora de casa, eu falo inglês. Então, são formas de você organizar o estímulo. Mas, naturalmente, uma criança que não está tendo dificuldade não precisa de tanta estrutura. O que ela precisa é de exposição suficiente. Então, você imagina que uma criança que está recebendo metade do estímulo numa língua e metade na outra, as pessoas vão ter que se esforçar para oferecer quantidade de estímulo para ela conseguir desenvolver a linguagem nos dois. Porque se ela escuta muito pouco os dois, ela não vai desenvolver nenhum. E aí, quando as crianças têm atraso, que não é por causa do bilinguismo, é porque eles não estão conseguindo oferecer estímulo suficiente nas duas línguas, ou em pelo menos uma delas. Uhum. Tá ficando Entendi. dividido, não tá somando, sabe? Entendi. Próximo mito ou verdade? Prematuros têm atraso de fala. É verdade. É um dos fatores de risco para atraso de fala é a prematuridade. E aí pode estar Então, associada a diagnósticos quando ou o bebê está mesmo. prematuro, já tem um ano e 6 meses que ele ainda não está formando as palavras, você dá mais um tempinho. Não, você leva para ele receber uma ajuda. Tá, entendi. Então, não é isso, não é você dar mais espaço na procurar ajuda, é você levar, saber que é um risco e você levar É um antes. risco. Exato. Tá, Você não precisa levar antes, entendi. leva na mesma época ali. Se um ano e meio ele não tá falando, é porque tá com um atraso que tá ficando significativo. E você sabe que como ele é prematuro, ele já tem esse risco, né? Entendi. Outra, falta de fala falta de estímulo. A gente joga muita culpa na gente, né? Então, se seu bebê tá com atraso de fala. Não tô falando atraso de fala. Atraso de fala, tô falando de leigo. Seu bebê tem 1 ano e 2 meses e ainda não tá falando 15 palavras como o bebê da vizinha. A culpa é da mãe, porque não deu estímulo suficiente.
Esse é o Então, mito ou verdade? mais ou menos, porque lembra aqueles 3 fatores que eu falei que afetam a fala? Um é a habilidade natural da criança. Pode ser uma criança que está no tempo dela, né? Pode ser que ela não tenha uma Uhum. habilidade natural para a linguagem. Pode ser, inclusive, que ela tenha um traço de personalidade do pai que é super quieto, né? Então, assim, a habilidade natural dela. O segundo é a quantidade de exposição. Daí sim seria a pessoa que não está conversando o suficiente com o filho, né? E o terceiro Uhum. é que ela está aprendendo outras habilidades que ela esteja desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, sim, é um dos fatores. Se ela. Não é tudo culpa nossa. É só um Não. pouco. É, assim, não vamos culpar ninguém, né? A questão não é encontrar culpados, a questão é encontrar. Se você acha que você não tem condições, né? Porque você trabalha em casa e você tem o filho, e você tem que lavar louça, lavar roupa. Eu sei bem como que é, porque é bem a minha rotina, né? Se você não está conseguindo oferecer estímulo suficiente para essa criança, você pode pôr na escolinha. Porque daí lá na escolinha ela vai ter estímulos o suficiente, né? Você não, a questão é que você não precisa você não precisa carregar esse fardo sozinha de fazer essa criança falar, né? Isso é uma construção social da comunidade inteira, né? Do padeiro que fala bom dia, do pai que quando chega em casa abre os braços e fala, bom, cheguei, né? Então, isso não é uma responsabilidade exclusiva da mãe. Entendi. Outra, chupeta ou peito atrapalham o desenvolvimento da fala. Mito ou verdade? Chupeta, sim. Uhum. Por vários motivos, né? Primeiro motivo que a chupeta, ela vai interferir no padrão de movimentação dos músculos da fala. Então, ela vai deixar alguns músculos mais flácidos, ela vai deixar alguns músculos fazendo movimentações que são mais que não vão junto com a fala, sabe? Que vão para outro sentido. E aí sim vai ter que fazer trabalho para fortalecer a língua, fortalecer o orbicular de boca, porque vai ficando tudo mais flácido, né? Segundo motivo é que a chupeta, ela serve como vou dizer grosseiramente, um cala-boca, né? Vamos supor que a criança tá lá chorando porque ela queria o brinquedo no supermercado e você não vai comprar pra ela, lá você vai dar chupeta, né? O choro, a birra, se estacar no chão, chutar o balde, isso é uma forma que a criança tem de se expressar. Então, quando você dá chupeta para ela e fala assim, engole, engole, né? Engole o que você está sentindo. Você não está posicionando ela como alguém que tem direito de se expressar, né? Então, reclamar, chorar, achar ruim, é uma forma de se expressar, né? Então, como é que você age com uma criança que, se você até você fez a pergunta outro dia, eu estava acompanhando suas coisas, falei assim, o Dante começou a se jogar no chão, né? Fazer a birra, né? A tão famosa birra. Porque por volta Fala. dessa idade, né? Começa os terríveis 2 anos, quando eles ficam lá perto de 1 ano e meio. Então, eles vão começando a se entender como gente, eles começam a ter vontades e quando eles não são atendidos, eles ficam muito frustrados, né? Então, como é que você faz para minimizar isso, mas não desrespeitar a criança? Você fala por ela, fala assim, filho, você queria aquele carrinho no supermercado, né? Nossa, eu sei que você queria muito aquele carrinho no supermercado. Sabe o que mais? Eu queria muito te dar esse carrinho. Só que hoje não posso porque a gente tá atrasado. Sabe? Outro dia talvez eu te dê. Ou então, infelizmente, eu não tenho condições financeiras de comprar esse carrinho para você agora. Sabe? Quando você fala para uma criança, eu sei o que você quer isso, isso e aquilo, pelo menos ele não vai se sentir incompreendido. Ele pode se sentir injustiçado, ele pode se sentir perseguido, mas ele não vai se sentir incompreendido. E as crianças buscam muito ser compreendidas pelos pais, né? Na verdade, Uhum. esse é um dos fundamentos por que a criança fala, porque ela quer ser compreendida, né? Então você sinaliza para ela que você entendeu o que ela quer. E aí, ela pode ser que ela continue chorando, mas pode ser que ela fale: tudo bem, minha mãe me entende, vamos então. Entendi. E o último mito e verdade, que você já comentou sobre o assunto, é que a falta de fala pode indicar um problema de desenvolvimento como autismo, déficit de atenção e alguns outros. Já Sim, sim, comentou sobre isso? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quando que seriam os sim. alertas? O que é um alerta para Você quer falar isso? especificamente de autismo ou mais para a área da língua? Então, o que acontece, né? O desenvolvimento da linguagem, ele vai te dar indícios de como está o desenvolvimento dessa criança, porque a fala e a linguagem, ela diz respeito à questão motora, ela diz respeito à questão social, ela diz respeito à questão de linguagem, ela diz respeito ao intelecto. Então, uma criança que fala,
Pô, ela tem uma super coordenação motora, ela tem uma interação social de qualidade, porque ela consegue se identificar com o outro e imitar o que o outro fala, né? Ela tem uma inteligência absurda, né? Na verdade, esses estudiosos, eles encontram dificuldade de explicar como é que é possível uma criança de apenas 2 anos ter condições de falar. Hello! Voltamos. Vou esperar as mesmas 127 pessoas voltarem. Aquelas 5 que abandonaram no final, faz o favor de voltar. Que eu tô aqui, ó, contando. Eu vou olhar quem foi que me abandonou. Vou anotar no meu caderninho. 32. Cadê o povo? Oi, gente, voltaram. Ju, você, quando voltar, acena pra mim de novo, porque quando manda a figurinha eu consigo ver daqui. É mais fácil pra poder chamar. Absurdo, 52 pessoas, metade do que tava. Então, Paula, às vezes acontece de ser aqui em casa. Eu sempre ponho no 3G, porque, por incrível que pareça, a internet da NET é uma bosta. Então, eu uso meu 3G para fazer live, porque se eu ponho no Wi-Fi, é certeza que trava. Então, às vezes acontece, né, de travar aqui em casa. Então, gente, quando eu fizer live, quando for uma live dupla, qualquer live dupla, é bom que vocês digam o de quem tá travando. Porque faz diferença, entendeu? Pra gente saber se a gente só tira o convidado ou se fecha e abre de novo. Ok? Eu não achei a Juliana. Juliana, dá um oi de novo. Que eu não achei tu aqui. Cadê? Cadê? Juliana ainda não entrou. Veremos se ela entrou. Daqui a pouco ela entra. Vocês estão gostando, gente? Eu tô achando super interessante. Porque assim, eu não sabia nada dessas coisas. Sabe? Nada. Então, pra mim, assim, foi um negócio muito, muito novo. E eu não sei quem reparou, mas eu fiquei até emocionada. Porque meu filho falou mamãe e eu não dei bola pra criança. Porque eu tava esperando ele falar com todas as letras, com todos os jeitos e com sotaque de carioca. Então, bola fora pra mim, gente. Olha, Mariane Oliveira. Você sabe que o nome da minha irmã é Mariane Oliveira? Ó, notei você. É o nome da minha irmã, da sua irmã é Mariane. Então, eu tô achando muito lindo. Eu fiquei emocionada mesmo, de verdade. Quem for ver de novo, você vê que os olhos ficam tudo vermelhinho. Me segurei pra não chorar. Porque a criança, né, fala mamãe, a gente fica muito emocionado. Então, a partir de agora, eu vou tratar como se ele realmente estivesse falando mamãe da forma mais linda e perfeita do mundo. Tá vendo? A emoção tá aqui. Cadê você, Juliana? Eu não sei se ela entrou, porque eu preciso que você acene. Cadê? Eu também tô adorando a live. Vou chamar a Juliana pra mais vezes. Ah, chamou. Então, a Newslane tá falando que falou mamãe agora, que a primeira foi papai. A minha primeira foi mamãe. Mas no dia seguinte ele falou mamá, né? No dia seguinte ele falou papá. E aí ele fala muitos foneminhas muito loucos. Mas eu que não tava dando bola, coitada da criança, tava falando tão bem. Então vamos lá chamar ela. Fazer transmissão ao vivo. Já sabem. Avisa quem é que tá travando pra eu resolver a ação. Tudo bom? Tudo bem? Então, olha só, deixa eu dar os últimos dicas, os últimos avisos. Essa é a última pergunta que eu tenho diferente. Se você está fazendo uma pergunta e eu não estou respondendo, provavelmente eu já fiz antes, a gente já falou sobre isso. É só você dar uma olhadinha no videozinho que está gravado. Então, vamos responder essas últimas perguntas. Se eu achar alguma outra nova, a gente coloca. Depois disso, a gente se despede. E esse vídeo o outro eu já compartilhei. Isso vai ficar compartilhado 24 horas para vocês e depois no YouTube. Tá bom? Então, continua falando sobre se é indicativo ou não a fala para problemas de desenvolvimento, né? Você estava falando sobre o autismo. Então, né, como eu estava falando, a fala, ela vai te dar indícios sobre vários aspectos do desenvolvimento da criança. Porque para uma criança que está falando, ela vai ter um bom desenvolvimento social, ela vai ter uma boa interação, ela vai olhar nos olhos, né? Ela vai ter um bom desenvolvimento intelectual, porque exige uma inteligência. Ela vai ter um bom desenvolvimento motor, ela vai ter uma habilidade, uma coordenação motora boa. Então, a fala, ela é uma coisa, assim, muito top, vamos dizer assim, para o desenvolvimento, ela é uma das coisas mais complexas que pode existir, na verdade. Então, se a criança está falando, isso dá indícios de que o desenvolvimento dela está super bom.
Agora, se ela não tá falando, a gente tem que avaliar. Bom, ela não tá falando, mas ela tá entendendo, né? Ou ela é uma questão motora, a dificuldade dela, e aí ver onde é que tá a dificuldade, né? É sim um sinal do autismo, mas o autismo ele se apoia num tripé, né? O diagnóstico do autismo, ele é feito se apoiando no tripé. Um é o atraso de fala, então realmente a criança vai ter um atraso de fala e um atraso de linguagem. O outro é o social, ela vai ter dificuldades de interação social ou comportamento que não é socialmente esperado. E aí o terceiro são as estereotipias, né? Comportamento estereotipado ou restrições de interesse. Então, ela só gosta daquele carrinho verde e sempre a mesma coisa, né? Então, essas restrições de interesse. Então, esses são os três pilares do autismo. E aí, o diagnóstico ele pode ser feito por um neuropediatra, por um psiquiatra, até por um fonoaudiólogo, um psicólogo também. Mas o ideal é que seja feito por uma equipe multidisciplinar. Então, falar é uma coisa muito elaborada e dá vários indícios de como está indo o desenvolvimento dessa criança em vários aspectos do desenvolvimento mesmo. Então, sim, é importante ficar, né, de olho. Não é legal pressionar a criança, né? Porque, como até eu já falei antes, ela é uma coisa muito espontânea, né? Você falar. Se você pressiona a criança, você coloca ela na situação de não é quem está falando espontaneamente, mas de quem está pensando para falar. E isso não dá fluência, né? Isso, na verdade, atrapalha a fluência. Entendi. Voltando no assunto, a gente falou de chupeta e o pessoal está perguntando de amamentação. Mamãe comentou que a médica, que o bebê, eu não sei, acho que são 11 meses, não está falando tão bem, a médica falou que é a amamentação que atrapalha. Você acha que a amamentação atrapalha na fala? Ai, a amamentação é um vespeiro, né? Você mete o dedo lá, você leva um monte de piqueada. Eu acho que se você usa o peito como um cala-boca para criança, você está atrapalhando ela de se expressar, né? Se com toda a frustração do mundo você vai lá e enfia o peito na boca dela, né? Você está impedindo ela de se expressar de outras formas que não seja chupando, né? De poder chorar, de poder apontar, de poder, né, tentar se comunicar, de dizer o que quer. Então, vamos supor que a criança quer um carrinho. Aí você dá o peito, mas o que o carrinho tem a ver com o peito? Nada. Você tá dando um cala-boca pra ela, né? Assim, não estou falando contra a amamentação, né? A amamentação já é cientificamente comprovado que quanto mais melhor, né? Mas assim, de mamar não para gastar, para descontar sua frustração porque você não teve o que você quer, né? Mas de mamar porque você quer se alimentar ou porque você tem essa necessidade de sucção. Uhum. Entendi. Agora ficou bem claro que o pessoal perguntou e tinha ficado sem resposta mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem pergunta mais. A Mariane tá falando que a pediatra disse que infantiliza o bebê mamar. Acho que isso não é com fono, né? Não é. Eu prefiro não responder. Seria minha opinião pessoal e não minha opinião profissional, né? Então, é isso mesmo. Acabou nossas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês enviem para Juliana. Posso falar um pouco do canal? Claro, claro, eu vou terminar e você termina o. Pode se Legal. apresentar. Vocês podem mandar as perguntas que ficaram para ela, porque o que me mandarem, eu só vou saber responder o que apareceu aqui. Se tiver uma coisa mais diferente, já sabe, gente. Eu sou mãe, tô aqui aprendendo que nem vocês. É para mandar direto para Juliana. A Juliana tem um canal no YouTube. Então, vocês vão sair daqui, se inscrever no canal dela. E seguir, porque eu estive acompanhando ela nas últimas uma semana, né, Juliana? Duas semanas que a gente se falou. E tem muita dica boa no Instagram dela. Então, você já segue os dois, já assina aquelas notificações. É sempre bom ter umas atualizações. Então, você pode falar o que você quiser falar agora, como que você vai falar com o povo, o que que você pode... como que é os seus canais. Tá certo. Tá bom. O mais forte que eu tenho mesmo é no YouTube. No YouTube eu tenho várias séries, então eu tenho uma série só sobre o desenvolvimento sensorial, sobre como estimular o sensorial da criança, que é o que vai formar aquela base para o desenvolvimento da linguagem. Eu tenho uma série sobre como é o desenvolvimento da fala e linguagem da criança, e também um pouco mais global, desde 0 meses até 4 anos. Então, assim, de 0 a 3 meses, de 3 a 6, o que você pode fazer, o que é esperado, como estimular, né? Porque é uma coisa que a gente não aprende na escola, a gente não aprende observando, assim, ninguém explica pra gente
como que a gente vai estimular um bebê, né? O que a gente pode fazer para dar suporte para o desenvolvimento dessa criança? Então, tem muita coisa bacana lá no canal. Tem como saber se eu tenho que levar meu filho no fonoaudiólogo, né? Como que o fonoaudiólogo pode ajudar? Como é que eu sei, como é que eu posso em casa ensinar a criança que só aponta a falar? Quais são 8 formas que eu posso trabalhar em casa para estimular a linguagem do meu filho? Então, assim, tem um prato cheio lá. Se chama Canal Fala Fono. Acho que se você digitar lá Fala Fono, você já consegue me achar. Fora isso, eu tô mesmo no Instagram, que eu tô focando mais agora. Eu fiquei um pouco meio decepcionada com os algoritmos do Facebook. Então, atualmente eu tenho interagido mais no Insta. E pode me mandar DM que eu respondo todo mundo. Eu respondo também todos os comentários que estão no meu canal. Eu respondo todo mundo, né? E esperem, aguardem para o próximo semestre o lançamento do livro aí. Estamos Isso, tentando aqui. dei uma introduçãozinha dele, mas não falei mais nada. Então, o livro foi um guia que eu escrevi para pais saberem o que ajuda e o que atrapalha no desenvolvimento da fala. E a criança, quando está com um atraso, o que eles devem fazer, né? O que eles podem fazer. Então, é um guia, assim, bem completinho e bem direto ao ponto, sem blá blá blá, do que pode ser feito para oferecer o suporte necessário para essa criança em todas assim, as vertentes, né? Então, tá bem bacana. Eu tô tentando negociar com as editoras aí. Vamos ver se a gente consegue lançar. Se eu não conseguir entrar no acordo, eu vou lançar independente, mas tá escrito já. Legal. Então Muito é isso. obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Vamos fazer outras lives. Eu vou colocar agora Vamos sim. uma figurinha no feed. E aí vocês escrevem embaixo outros assuntos que vocês gostariam de ouvir da Juliana. E de outras lives Legal. que vocês queiram ouvir também. Porque daí a gente vai, junta tudo, todas as perguntas de novo, faz uma live nova. Tá bom? Muito Legal. obrigada, Juliana. Muito obrigada a vocês Eu que todos que agradeço. estiveram presentes. É Na isso aí. última outra live, quando a gente fecha, a gente sabe. Mais de 1.200 pessoas estiveram presentes Uau. durante essa live e vai ficar mais disponível mais 24 horas. Depois a gente vai para o YouTube. Tá bom? Um Legal. beijo, gente. Então tá, Tchau, obrigada. até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.